Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É muita alegria que recebemos todos que estão vindo à nossa casa pela primeira vez. Quem são? Qual é seu nome? Julie. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Julie. Você mora por aqui mesmo? Maravilha. Mais? Seu nome? Nádia. Seja muito bem-vinda, Nádia. Você? Fábio. Coisa boa. Alguém mais? Duas menininhas que depois eu pergunto de novo. Nós temos estudos nas terças-feiras do Livro dos Espíritos. Nas quartas a gente faz o estudo do EJA e do EAD. E nas quintas fazemos o estudo do Evangelho. Aos domingos a gente tem evangelização infanto-juvenil para crianças e adolescentes. Tá? Sejam muito bem-vindos. Nós temos o hábito de ofertar o Evangelho àqueles que vêm à casa a primeira vez. Então, no final daqui da palestra, venham receber o Evangelho. Tá? Hoje a gente vai estar aqui com a nossa querida Carolzinha, fazendo o estudo do capítulo 14 do Evangelho, Honrai Pai e Mãe. E hoje a gente vai falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, no final eu dou mais alguns avisos. Vamos então levar os nossos pensamentos ao alto, pedindo ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus também, que possamos, entrando nesse clima de harmonia e paz, possamos mergulhar profundamente, intimamente dentro de nós. Mestre Jesus, amigo sublime e incondicional de todas as horas, Tu sabes, Senhor, o que temos dentro do nosso íntimo. Tu sabes as nossas necessidades. Tu sabes aquilo que ainda precisamos vencer de nossos desafios íntimos. Assim como sabes também, Senhor, o nosso desejo como espírito de caminhar buscando a luz em direção à grandeza que é, Senhor. Sentirmos dentro de nós e se vislumbrar de toda a Tua mensagem. Possamos cada vez mais, na consciência do Espírito imortal que nós somos, caminharmos nessa terra, sabendo das nossas necessidades e dificuldades, mas que possamos ter sempre a esperança em nossos corações, vibrando de uma forma grandiosa, para que dessa forma, Senhor, nós possamos caminhar sempre, acordando e tendo o verbo da esperança, do esperançar, brilhando os nossos passos, nos tornando mais tolerantes, nos tornando mais amorosos e assim, nos tornando mais crísticos. E as palavras da nossa querida Carolzinha na noite de hoje traga para os nossos corações todo um entendimento profundo e que possamos, Senhor, dessa forma, sempre termos a certeza que contigo nós sempre seremos. E conosco, hoje, agora e todo sempre. A gente pede, por favor, que os celulares possam ser desligados, porque a casa é muito pequenininha, qualquer ruído atrapalha, tá? E o Vinho vai ficar controlando ali a porta. E vamos então. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, vocês estão vindo à casa pela primeira vez. E os rostos familiares, um abraço carinhoso da gente. Então, hoje a gente vai fazer um estudo, na realidade, sobre o tema a parentela corporal e a espiritual. Aí a gente vai para o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honra a teu pai e a tua mãe.
Essa frase ela se encontra também lá em Moisés, né? Nos 10 mandamentos. É o quinto dos 10. Honra a teu pai e a tua mãe. E Jesus, quando ele diz que não veio destruir a lei, mas dar o verdadeiro cumprimento, ele está se referindo a essa lei, a lei que é de Deus e não a dos homens. Não aos adereços que foram colocados pelos homens ao longo da história da humanidade das religiões. E aí, a gente adentra na doutrina espírita com esse mesmo raciocínio, e que a doutrina espírita ela não veio destruir nada. Ela veio, pelo contrário, detalhar, mastigar para a gente no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras complementares, aquilo que é verdadeiramente a lei. A lei que é natural, a lei que é de Deus. Então, a gente vai se reportar a Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Quando Jesus ele está lá na multidão, falando com os seus discípulos, e aí estão lá fora a sua mãe e os seus irmãos. Aí chega uma determinada pessoa e diz assim: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te, para Jesus. E aí ele responde: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E esse versículo ele é muito importante, porque existem muitos questionamentos de muitas pessoas em cima disso. E a gente precisa complementar o raciocínio àquilo que a gente tinha visto em Moisés: honrar teu pai e tua mãe. E aparentemente, quando a gente olha à primeira vista, a gente estranha, né? A gente diz assim: gente, Jesus está questionando os laços familiares? Ele está reduzindo isso? Então a gente precisa se aprofundar nessa reflexão. E aí ele estende a mão, né, para os discípulos e diz assim: eis que aqui está minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Todo que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. E aí a gente precisa pensar o seguinte: a doutrina de Jesus toda, ela tem como base o amor, né? O amor e o lema que ele não veio destruir a lei, mas dar o verdadeiro cumprimento. Então, se aos nossos olhos aparenta estar reduzindo algo do que ele falou antes, é alguma coisa errada. Provavelmente é o nosso próprio pensamento que diminui e não a verdadeira mensagem que ele está passando. Então, Jesus ele usa desse momento uma forma alegórica de trazer um novo ensinamento. Um novo ensinamento, que é a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E a organização familiar, fundamentada na união espiritual, essa é a verdadeira família. Trazendo um sentido para a gente mais amplo, um sentido de humanidade como um todo. E aí a gente mergulha, então, no item 8 do capítulo 14, que é o parentesco corporal e espiritual. Quando Kardec vai dizer o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Isso, Kardec vai falar mais, né, ao longo do capítulo, mas a gente se lembra lá de João, quando Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos, referente à necessidade de nascer de novo. Quando Jesus diz assim para Nicodemos: o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do espírito é do espírito. Jesus já falava lá atrás sobre essa diferença. O corpo que é gerado através dos pais não quer dizer que o espírito ele foi gerado ali naquele momento. A gente vai entender isso mais na frente, através do que os espíritos dizem. Mas, dando continuidade, ele vai dizer que o pai
ele não vai gerar o espírito, ele vai lhe dar o envoltório corporal, como a gente já entendeu. E deve, portanto, ajudar o filho nessa caminhada, né, evolutiva com relação ao intelecto e à moralidade. Aí a gente entra num outro aspecto. Então, o que quer dizer, o que significa as relações familiares oriundas da carne? A família que a gente conhece como família, pai, mãe, irmão, né? Com relação aos espíritos que estão constituídos nessa família. Então, a gente tem possibilidade de espíritos simpáticos a nós, na nossa família, e também espíritos antipáticos a nós, na nossa mesma família. É muito frequente que nós tenhamos laços familiares com espíritos que encarnem no nosso mesmo núcleo familiar. E aí a gente simpatiza com eles. A gente fortalece esse vínculo, o elo, que já tinha sido construído em um outro momento. A gente fortalece isso. Mas também vão vir aqueles espíritos antipáticos, para que a gente possa restituir essa relação, para que a gente possa curar coisas que foram adoecidas, momentos que foram adoecedores para dois espíritos ou mais. Aí a gente vai lá no dicionário Aurélio procurar o significado de família. E o dicionário vai dizer que tem dois sentidos. Ou seja, o próprio dicionário já diz para a gente ter dois sentidos também. Ele diz que, no sentido restrito, família é uma organização social constituída por pessoas que possuem laços consanguíneos ou não. Então, é uma organização social. E a gente tem um termo mais geral, um sentido mais amplo, que significa conjunto de pessoas unidas por convicções ou interesses. Convicções ou interesses. Independente da existência de ligações ancestrais. Então, qualquer situação que seja, a gente vai ter uma coisa em comum. Uma coisa em comum que são elementos que unem. E aí a gente se reporta a Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, no capítulo 2, ele vai dizer que dentre as associações existentes no planeta Terra, a família é a mais importante em função educadora e regenerativa. Família é a mais importante. A gente vai ter a família terrestre como aquele local que é um educandário valioso para a alma. Uma organização de origem divina que encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento. Dentre afetos e desafetos, encontros e desencontros. Amigos, essa é a constituição da nossa família terrestre. Mas a gente está percebendo que até agora a gente está diante de dois cenários. Uma família nesse sentido mais restrito, que a gente entendeu que são os laços aqui construídos, né, na Terra, e um sentido mais amplo. E aí a gente vai caminhar com relação a isso. Um outro ponto que eu quero aqui enfatizar é Paulo de Tarso, lá na carta aos Timóteos, ele vai dizer assim: se alguém não cuida dos seus e, sobretudo, dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que o incrédulo. Isso que Paulo está dizendo é muito forte. Porque Paulo está dizendo que aquele que nega os da própria casa é pior do que um incrédulo. Por quê? Porque no final das contas, a nossa casa, o nosso ambiente familiar, esse primeiro, no sentido mais restrito, é aquele que vai fazer com que a gente possa alimentar em nós as coisas mais básicas que a gente vai levar para a sociedade. Seja a paciência, o perdão, a compreensão. É no nosso núcleo familiar que vamos fazer com que essas faculdades sejam educadas, alimentadas
para que assim a gente possa ir para uma sociedade da forma adequada, os valores de forma adequada. Então, quando Paulo ele coloca isso, nós precisamos cuidar da nossa própria casa, ele está focando nessa família dos laços mais estreitos, mas objetivando um laço maior, uma fraternidade mais ampla, mostrando para nós que isso se estende. Por quê? Ele diz também lá na carta aos Romanos: nenhum de nós vive para si. E é muito interessante a gente refletir em cima disso. Nenhum de nós vive para si. E a gente aprende isso dentro de casa. A gente entende que nós não somos ilesos, nós não somos independentes absolutamente quanto pensamos. Aquilo que a gente faz acaba desaguando no outro. E a forma mais palpável de percebermos isso é dentro do nosso núcleo familiar. A nossa falta de paciência, a nossa falta de educação, a nossa falta de vontade de ajudar o outro. Isso é percebido primeiro dentro de casa. Porque se a gente não consegue fazer com aquele que está ao nosso lado, que é nosso familiar, que mais nos ama, por que a gente vai conseguir fazer com a pessoa de fora? Então, é muito complexo. É um tema que toca em coisas, muitas vezes, que doem na gente. Feridas. Porque os laços familiares são esses afetos que convidam a gente àquelas caminhadas que muitas vezes a gente não quer percorrer. A esses desafios que muitas vezes a gente não quer olhar agora. E isso é uma vivência individual. Eu tenho os meus desafios, Juju tem os desafios dela, cada um aqui tem os seus desafios familiares, mas eu tenho certeza, todo mundo tem o seu. Porque Deus dá essa oportunidade de forma muito engenhosa, muito inteligente, para que a gente vá se curando. Só que para a gente se curar, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender e enxergar esse convite. Porque senão a gente vai acabar desvalorizando tanto esses elos familiares, daqui a pouco a gente está desvalorizando a sociedade inteira também. Porque é um movimento inconsciente. A nossa casa, o nosso lar, ele começa ali, na nossa infância, quando a gente tem a percepção das pessoas que zelam por nós. E quando a gente é ferido, muitas vezes por esses, é muito difícil curar isso. Muito difícil. Mas é um convite. Bem-vinda. É um convite. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 774, os Espíritos vão dizer o seguinte: os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Então, quando a gente imagina a sociedade como um todo, a gente não se sente muito na obrigação de estar cuidando do outro, que eu não conheço, que não está na minha casa, que eu não estou vendo as dores de forma mais próxima. Não me sinto muito na obrigação. E aí, o que é que Deus fez com a sua inteligência? Eu vou colocar aqui um grupo pequeno de pessoas para que você se perceba dentro de um núcleo e que você perceba que você faz parte de uma sociedade, só que agora uma microsociedade, em que pessoas dependem de você, dependem do seu cuidado, dependem do seu amor, da sua atenção. Não necessariamente apenas uma relação de pais para filho, mas o contrário também. Às vezes a gente está na posição de filho e a gente fica pensando assim: poxa, meu pai e minha mãe, eles que precisam estar vindo atrás de mim, eles que precisam estar fazendo aquilo que
eu acredito que eles devam fazer, eles que precisam ser a fortaleza o tempo todo. A gente fica com essa esperança, né, com essa perspectiva. E é interessante porque quando a gente é criança e adolescente ainda, a gente tem aquela visão de que o pai e a mãe, eles são perfeitos e indestrutíveis, né? Eles aguentam tudo por a gente. Aí a gente vai crescendo, vai percebendo que eles também têm as fragilidades deles. Eles também têm as imperfeições. Eles às vezes estão precisando mais do amparo e do cuidado e da atenção, do carinho, do que até a gente. Então, a gente vai percebendo que na verdade é uma reciprocidade. A gente também precisa dar. A gente também precisa ir atrás do outro. A gente também precisa cumprir com esse nosso dever de alimentar essa relação e não simplesmente esperar do outro, por mais difícil que seja. E às vezes a gente tem nossas dificuldades íntimas, seja com pai ou com mãe, com quem quer que seja ali do laço familiar mais próximo. Eu sempre vou lá no Evangelho, tem a parte, um texto do dever com relação aos pais. E aí tem lá, mesmo que um pai e uma mãe não seja aquilo que realmente deveria ser, que cumpra realmente seus deveres, entrega a Deus isso, sabe? Faz tua parte, segue teu caminho, ama. Porque de certa forma a gente precisa perceber que a gente não estaria aqui se não fosse por conta desse pai e dessa mãe, que aceitou carregar, que aceitou a missão de trazer, de cuidar, de amamentar, de passar horas acordado de madrugada cuidando. Então teve tudo isso. Aquele pai que às vezes é mais ausente porque está no trabalho, mas com o pensamento de fazer o possível para não deixar faltar nada para aquela criança. Então a gente vai percebendo essas outras perspectivas, que também são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Percebendo que esse pai, que essa mãe, que esse filho é um espírito que vem precisando ser amado, precisando sentir-se incluído nesse núcleo social mais micro, digamos assim, para se desenvolver. Então, esses laços sociais, eles são mais apertados no nosso núcleo familiar. E aí Emmanuel diz assim: queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Você querendo ou não, a sua existência está diretamente relacionada com aqueles que estão ao seu redor. E o que você faz impacta nesses outros corações. Impacta. Então a gente sempre tem que refletir sobre aquilo que a gente está buscando na nossa vida. Sobre aquilo que a gente está fazendo com o outro. A forma como a gente cuida dessa relação com os nossos pais. Eu acho muito bonito lá no Evangelho, quando ele coloca essa parte de honrar pai e mãe, ele diz assim: você não deve, como filho jovem e forte, pegar aquele quartinho lá do canto, dar para o seu pai e sua mãe e achar que você está fazendo muito, enquanto você fica com a suíte master. Porque foi por conta deles, né, dos dois, que você hoje conseguiu chegar onde chegou. Por conta do cuidado de cada um deles, da força, da determinação, da coragem de vencer um mundo aí afora que você conseguiu chegar, que você conseguiu atingir seus objetivos, inclusive para a independência. Inclusive para a independência, para poder voar. E aí a gente vai passando a alimentar um pouco mais de gratidão no nosso coração. E no momento que a gente está vivendo, eu acho que o maior desafio e talvez a maior chave seja essa. A gente está alimentando a cada dia um pouquinho de gratidão. Vai tornando a nossa vida mais leve. O nosso olhar mais diferenciado para o outro. Ao invés de dizer, você precisa fazer isso para mim, você precisa fazer aquilo, você tem esse dever. Espera aí. Eu também não tenho meus deveres? Eu também não tenho a parte que me cabe?
as minhas responsabilidades nesses lugares que Deus me colocou. Seja como irmã, como filha, como mãe, como esposa. Cada posição que Deus nos coloca exige de nós deveres. Então cabe a gente, antes de querer cobrar o outro, se perguntar: será que eu estou fazendo mesmo? Será que eu estou cumprindo com aquilo que me cabe? Com esse dever que está sendo me chamado, me convidado a cada dia, será que eu estou cumprindo com isso? Antes de estar pedindo tanto do outro? É uma reflexão. Então, a gente dando continuidade, a gente vai perceber, portanto, que existem laços corporais, mas existem aqueles laços que não são de sanguinidade, não são corporais, mas aquelas pessoas que a gente tem simpatia, que a gente se aproxima, trata como amigo ou amiga e que quer muito perto da gente. São laços estreitos, são afetos da alma. E aí são os laços de uma família espiritual. São os laços que vão além do sangue. E também são uma família. Também são. E o objetivo de Deus de constituir a família é para que a gente possa passar a perceber isso. Que existe um objetivo maior de Deus que é fazer com que eu enxergue em Juju minha irmã. Que eu queira para a Juju aquilo que eu quero, por exemplo, para minha mãe. Que eu cuide de Juju como eu cuidaria da minha mãe. O objetivo de Deus é esse. É que a gente passe a enxergar em cada uma das pessoas da humanidade como irmãos. Então, quando Jesus pergunta aquilo para o discípulo, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ele está chamando a atenção para essa família espiritual. São afetos da alma. Porque a gente vai também construindo um vínculo em cima de sentimentos, em cima do afeto. A gente aqui no Maria Dolores, a gente se conhece, aí a gente se afiniza, aí a gente fica aqui, toda terça e quinta a gente está aqui, conversa, abraça, se aproxima e vai criando esses laços. Também se torna uma família. Quando a gente chega do lado de lá, a gente encontra com outra família, com outras pessoas lá do plano espiritual que estão esperando por a gente. Que podem ter sido, inclusive, parte dessas famílias corporais que a gente segue tendo a cada encarnação, porque esses laços eles vão vir para nos ajudar a passar por esses desafios do mundo, esses desafios do corpo. E aí vem aqueles no meio do núcleo familiar que são desafetos. Para dizer assim, olha, Deus diz, olha, Juju, eu vou colocar aqui na sua família aqueles que são mais próximos de você, que vão lhe dar força e coragem para os desafios da vida, mas eu vou colocar aqui um que você tem um pouco mais de dificuldade para você curar isso, tá bom? Você vai. Você diz, tá bom. Assim como filho ou como neto, aí dá mais certo, fica mais fácil. Porque você vai desenvolver um amor, um carinho, você vai enxergar aquele ser como indefeso, que precisa do seu cuidado, do seu esforço, da sua dedicação. Aí você vai curando esses laços. Graças a Deus, a gente tem o véu do esquecimento que a gente não lembra de nada. Porque senão ia ser muito mais difícil. Você imagina você pegar no colo aquela pessoa que lhe prejudicou, talvez que tenha feito atrocidades com você ou com aqueles que você ama. Será que a gente ia ter capacidade de lidar com isso? Será que a gente ia conseguir curar essas dores, esses sentimentos ruins, essa vontade de vingança, às vezes, que é alimentada em nós? Provavelmente não. E aí a gente vai ter esses laços familiares do corpo, que são mais frágeis, que muitas vezes, inclusive, se dissolvem quando a gente chega do lado de lá. É interessante. Quando a gente não alimenta o sentimento pelo outro, que está ali na nossa família, quando acabar a nossa existência corporal, a nossa relação também vai esfriar. É como se a gente não tivesse incluído ele nessa nossa família espiritual. Ele foi só parte
dessa existência corporal e ficou por isso mesmo. Qual é o esforço que a gente tem que fazer quando a gente está aqui? Se percebe disso? É de tentar incluir todos os meus familiares consanguíneos na minha família espiritual, nos meus afetos. Esse é o desafio. Esse é o convite. Porque assim a gente vai tornando cada vez maior a nossa família espiritual. Esses laços que perduram, que são relações duradouras, que vão além do existência corporal, que vão além. Porque se eu tenho um objetivo, enquanto eu estou aqui, na carne, não, eu só vou tratar bem a minha irmã porque eu estou aqui com ela e aí eu vou ser educada com ela e pronto. Mas não vou alimentar nenhum sentimento de paciência, de perdão com as coisas que ela me faz, porque não me interessa mesmo. Tá tudo certo, deixa pra lá. Quando eu chegar do lado de lá, esse laço que era para eu ter alimentado, ter feito a minha parte, o outro não quer fazer a parte dele, tem responsabilidade sobre isso. Mas você tem que fazer a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Aí você vai ter plantado uma sementinha desse relacionamento, dessa família espiritual que precisa ir aumentando com o passar do progresso do planeta Terra. Para que a gente vá, daqui a pouco, juntando as famílias espirituais. Por exemplo, eu amplio a minha família espiritual, Juju amplia a dela. E aí a gente encontra um ponto de interseção. Quem? Tianiarinha. Tianiarinha, né? Filha de Juju, certo? Que está aqui com a gente. Aí eu crio um sentimento de amor, de compaixão com Tianiarinha, coloco ela na minha família espiritual. Digo assim, olha, Tianiarinha, eu tenho um amor tão grande por você, que quando a gente desencarnar, esse amor ele vai perpetuar. Ele vai continuar, é um laço, um afeto da alma. E aí Juju faz a mesma coisa com Tianiarinha, que hoje veio como filha. Aí a gente vai juntando. Daqui a pouco eu vou estar na mesma família espiritual de Juju. E assim vai se dando, até que a humanidade ela consiga se abraçar por inteiro. Esse é o plano, né, de Deus, que foi muito inteligente construir isso. Gente, foi uma ideia fantástica. Quando eu parei para raciocinar hoje assim, eu nunca ia ter pensado numa coisa dessa. É fantástico como o universo ele se organiza. Como Deus fez com que as coisas fossem extremamente perfeitas. Então a gente dá continuidade a uma mensagem que está lá no Caminho Verdade e Vida, de Emmanuel, no capítulo 62, intitulado Parentela. Ele vai dizer assim: nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. São obrigados, são impostos. Interessante. Deus faz com que a gente seja colocado ali no mesmo ambiente, para que a gente lide com essa repulsa que às vezes acontece, que às vezes é natural, para que a gente tente amenizar esse sentimento. E quando chegar no fim da nossa existência, a gente vá para lá um pouco mais aliviado com relação a isso. O sentimento fica um pouco mais amigável, mais saudável do que era antes. Não precisa ser perfeito. Ninguém aqui está falando de perfeição. A gente está falando de tentar ser um pouco melhor. Dar um pouco mais. Esperar um pouco menos. A gente está falando disso. De coisas possíveis, de coisas palpáveis. E aí Emmanuel ele vai trazer uma divisão entre dois conceitos. Família e parentela. Aí aqui a gente já aprofunda no estudo. A gente vai ter agora um nome para essa família da carne e a família espiritual. Ele diz que a verdadeira família é a do espírito. A família da carne a gente pode chamar de parentela. É essa família que Deus cria esse núcleo. Inclusive, nas obras de André Luiz, a gente pode ver que existe um grande planejamento reencarnatório para que unam todos esses espíritos num grupo só. Então, foi muito
bem programado, muito bem estudado por aqueles espíritos que nos assistem. Inclusive, eu ouvi falar hoje que hoje é o dia do anjo da guarda. Não sei se vocês viram também. Hoje é o dia do anjo da guarda. Nossos anjos da guarda, né, os nossos mentores espirituais, eles ajudam a gente a organizar isso. Porque eles dizem assim, ó, Teniarinha, você consegue, você dá conta. Então vamos assim, vamos com esses espíritos aqui, como irmão, como mãe, como pai, porque você dá conta. Então vamos. Então eles estão ajudando a gente o tempo todo, tanto no nosso planejamento, antes de vir, como também quando a gente está aqui, lidando com as dificuldades. Eles tentam aliviar sentimentos que surgem em nós, pela mágoa, pela chateação, de acordo com o erro de cada um, né, que acontece, mas a gente muitas vezes se coloca como bloqueados para essas ajudas. A gente não se deixa. O fato de vocês estarem aqui hoje, de terem escolhido vir aqui para o centro, é uma possibilidade de estar pensando assim, poxa, eu estou me deixando sintonizar com aqueles espíritos que mais almejam pelas minhas vitórias, mais estão torcendo pela minha caminhada. Porque a gente foi feito para dar certo, né? A gente foi feito para sair vitorioso, para cumprir com aquelas metas que a gente colocou antes de vir para cá. Então, a gente tem toda a condição. Porque Deus não dá um fardo mais pesado do que aquele que a gente pode caminhar. E quando a gente ficar pensando naquele parente difícil e dizer assim, não tem condição não, Deus errou mesmo, não tem condição, não era para ter vindo desse jeito. Era. Vou dizer, era. Era mesmo. Porque Deus não joga dados. Essa frase é de Einstein. Diz Deus não joga dados. Ou seja, nada é por acaso. Nenhuma relação, nem mesmo aqueles que a gente encontra no meio do caminho para formar as famílias, né? São por acaso. Esposa, marido, não é por acaso que a gente se encontra. É porque existe uma necessidade daqueles espíritos que são intercessão dos dois virem e a gente trabalhar junto para poder curar ou fortalecer os laços. Esses laços, tornando parentela parte da família. Veja que coisa interessante. Ele vai dizer assim: a família, ela constitui o símbolo dos laços eternos do amor. A parentela significa o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Ela se converteria na família. O nosso objetivo aqui é converter os nossos parentes em família. Se a gente sair daqui hoje só com esse pensamento, pronto, já está tudo certo. A mensagem já foi passada. Já foi passada. Porque o objetivo nosso é esse. Não deixar isso só na mão do outro. Até porque quem está aqui querendo aprender um pouco mais somos nós. Então a responsabilidade fica maior, tá? Porque todo aquele que é dado, mais será cobrado. E a gente hoje aqui está estudando isso. Então a gente vai ser cobrado com relação a isso. Pois bem. Aí a gente vai ter lá em Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela vai colocar a família como um laboratório da alma. Laboratório da alma. Justamente porque é onde a gente vai conseguir nos educar moralmente, trabalhar o perdão, reeducar os vínculos, esses que ficaram adoecidos no passado, que precisam ser fortalecidos. Então, ela vai também distinguir esses laços biológicos, né, das afinidades espirituais. Ela vai dizer que a gente precisa do respeito ético,
recíproco para então chegarmos numa harmonia. Então veja que interessante, antes da gente querer almejar uma harmonia, vamos pelo menos almejar um respeito? Pelo menos o respeito. A gente começa nele, naquela relação que a gente tem mais dificuldade. A gente vai pensar assim, quando der vontade de falar mal, de sentir raiva, vou lembrar que eu preciso pelo menos respeitar. Eu não vou falar mais mal, eu vou usar mais do silêncio, vou fazer que nem Chico disse, tomar um gole d'água e segurar na boca por 10 segundos, até a vontade passar. A vontade de quê? De falar mal. A vontade de reclamar do outro, de estar fuxicando para os outros. Você não sabe o que fulano fez? Fez isso, fez aquilo. Você acredita que ele não cumpriu com aquilo que era para ter cumprido? Aí a gente ameniza, né? E a gente vai trabalhar, então, primeiro o respeito, almejando no porvir a harmonia. Harmonia. E aí ela coloca algumas abordagens práticas para a gente fazer, para deixar isso mais palpável no dia a dia. Oração em família. Oração em família. E aí entra o evangelho no lar, sempre que possível, né? Para a gente da doutrina. A gente vai fazer aquele momento uma vez na semana, né? Para nos unir e orar. Isso vai criando um vínculo espiritual entre os membros da casa. Certo? Isso é de extrema importância. Vai favorecendo essa harmonia. Outra coisa, a paciência. Todo mundo já sabe, né, que na teoria ela é muito bonita, na prática ela é mais difícil, mas é preciso que a gente esteja sempre lembrando. Sempre com esse pensamento de o que eu faço em casa, eu vou inconscientemente colocar na sociedade. Eu vou agir dessa forma na sociedade. Então, se eu consigo trabalhar mais paciência em casa, eu vou ter mais paciência na rua. Porque não faz o sentido contrário. Né? Como laboratório da alma, a família tem essa responsabilidade. Aí, uma questão que eu achei muito interessante também do Livro dos Espíritos foi a 775. E Kardec vai perguntar assim: qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços da família? Veja que pergunta essencial para a gente. O que é que vai acontecer para a sociedade se a gente relaxar com os nossos laços familiares? Se a gente não enxergar a importância que tem, o que é que vai acontecer? Já pararam para pensar sobre isso? Qual é a consequência macro dessa ação micro? E aí eles vão responder: uma recrudescência do egoísmo. O que é recrudescência? É a exacerbação. É a gente imaginar uma doença que estava controlada e ela de repente descontrolou. Uma recrudescência. Então, o que a gente precisa prestar atenção? Quando a gente relaxa os nossos laços familiares com aqueles entes que foram nos dados ali num seio familiar, a gente vai alimentar o egoísmo na sociedade. O egoísmo. E a gente está vivendo numa fase que a gente está vendo muito isso, né? A tecnologia ela é muito boa, mas ela acabou esfriando muito as relações familiares. Principalmente dos mais jovens mesmo. Geralmente se tranca no quarto, fica ali no celular, no computador, no tablet. Que antes o almoço era sempre na mesa, na mesma hora com todo mundo. Hoje em dia, cada um almoça numa hora, às vezes vai para o quarto para almoçar, às vezes está assistindo uma televisão. Não é mais aquele momento de confraternizar, de conversar, de falar sobre o dia, de contar o que aconteceu. Então, gente, a gente está perdendo isso para uma coisa que é extremamente abstrata, que é um mundo virtual. A gente está perdendo do nosso mundo palpável, das relações que são mais importantes, aquelas que estão na nossa casa, para um mundo que é virtual. A gente precisa se atentar a isso.
A gente precisa colocar na nossa casa as práticas que vão fortalecer os nossos elos familiares. Para diminuir isso aqui, ó. Diminuir o egoísmo. Diminuir essas relações frias. A gente vê muitos jovens, assim, muitos filhos sendo grosseiros com os pais, dando fora hoje em dia. É de se impressionar. A gente está perdendo, muito além da harmonia, a gente está perdendo respeito. O respeito. Só que a gente tem que se perguntar, será que eu estou fazendo meu papel de também priorizar esses momentos de vínculo, o momento da oração, o evangelho no lar, o momento das refeições, sem celular, sem televisão. Hora de se alimentar, de estar ali conversando, de estar rindo, de estar apertando esses laços. A gente tem que priorizar isso na nossa casa, mesmo que isso exija um esforço da gente, de questão de horário, tentar chegar mais cedo em casa para poder estar na mesma hora do outro. Então isso é o que Joana coloca como aspectos práticos. Aspectos práticos, porque na minha concepção nunca adiantou a gente estar aqui estudando doutrina espírita se a gente não enxergar o que é que a gente pode usar isso para o dia a dia, para colocar realmente como prática, como vivência. Então, esses são os aspectos que a gente tem que estar realmente chamando a atenção. Aí, Joana, ela vai adentrar, né, colocando nesse tema que a família é essa unidade básica da sociedade, que a gente enxerga o lar muitas vezes como as paredes, como concreto, mas na verdade o lar, propriamente dito, é uma questão de sentimento. O lar ele vai muito além de uma estrutura com 4 paredes. Isso é a casa. E muitas vezes a gente tem casa, a gente tem família ou parentela, mas a gente não tem lar. Porque a construção do lar, ela é feita por nós. Ela é feita pelos componentes dessa família. Por cada um deles. E não adianta um estar tentando sozinho se os outros também não colaborarem. Né? Se os outros não colaborarem. E aí eu quero contar para vocês uma história que eu acho muito bonita, que é de Joana de Cusa, que está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Quem aqui já leu Boa Nova? Pronto. É um dos meus livros preferidos, porque eu acho que é uma extensão do Evangelho. Né? Humberto de Campos ele coloca de forma muito bonita ali, de uma forma mais detalhada, as vivências que Cristo teve. É um livro que vale a pena ler. E ele é bem curtinho. E aí a gente vai imaginar, lá naquela época de Jesus, tinha uma multidão que acompanhava ele, né, nas pregações, ali ao redor do lago. Sempre tinha essa mulher dedicada, de caráter muito nobre, chamada Joana. E essa moça, ela participava lá da sociedade de Cafarnaum de forma muito emblemática. Ela era uma mulher de condições financeiras, né? E ela tinha um marido que não acreditava nas palavras de Jesus. Isso era uma angústia muito grande para ela. E por que eu estou trazendo essa história? Porque a gente vai se enxergar muito nessa Joana. Não só com relação ao laço amoroso, ao relacionamento amoroso, como é o caso dela. Mas às vezes um filho, uma filha, às vezes é um pai, mãe, que não está vinculado a nós pelas crenças, pelo sentimento, por aquilo que a gente tem como valor moral. E aí essa era a dor de Joana. Ela possuía muita fé, mas o companheiro dela não aceitava essas palavras de Jesus, a claridade do Evangelho. Humberto de Campos coloca.
E aí ela procura Jesus, em um momento em que Jesus estava descansando na casa de Simão Pedro. Ela vai lá. E aí, esse marido dela, ele era um alto funcionário de Herodes. Ele muitas vezes, inclusive, colocava como religião da vida dele o próprio Império Romano. Ele tinha esses elos materiais de uma forma muito, como eu posso dizer, importante mesmo para ele. Tá muito ligado à materialidade. E aí ela vai até Jesus. Ela confessa ao mestre suas lutas, seus medos, seus desgostos, né, dentro de casa, suas amarguras, em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Então a gente vai se imaginando no lugar dela, conversando com Jesus, dizendo: Jesus, é tão difícil muitas vezes lidar com isso. É tão difícil para mim, porque eu tento, eu mostro, eu chamo, mas parece que não ressoa, parece que não tem eco no outro. E aí Jesus diz assim para Joana e para cada um de nós: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o embate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. O que é que Jesus está dizendo? O combate sem sangue da redenção espiritual. Cada um de nós que tem esse desafio familiar é esse combate da redenção espiritual, que o Pai julgou digno de ter esse combate. Você é capaz de ter esse combate. E aí ele diz assim: teu esposo não te compreende, a alma sensível, te compreenderá um dia. É leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso justa razão. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Ele está dizendo: fala, ora, desabafa. Estou aqui para te ouvir. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas dos espinheiros, mas podemos cultivar o solo que produziu espinhos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Ele está dizendo o seguinte: quando a gente estiver angustiado por conta de alguma relação familiar, aquele familiar que não compreende a gente, quando a gente tenta dar uma orientação, uma sugestão e ele não quer ouvir, ele não quer seguir, fala com Jesus, desabafa e se sinta digno de combater esse bom combate. O combate do mundo, da materialidade, às vezes do pensamento que está tão instaurado na mente daquele espírito, mas que basta uma centelhazinha, uma faísca de luz que chegue na oportunidade de vida para que ele desperte. E esse momento não é a gente que decide. É aí que entra a paciência, o desafio da paciência. Porque a gente não consegue dizer é agora. Eu quero que essa pessoa enxergue agora. A gente não consegue fazer isso.
E Jesus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Jesus não tem pressa. Porque ele semeia dia a dia essa semente que está plantada no coração de cada espírito humano. Ele semeia. E aí Jesus está dizendo assim, que ao invés de você ficar tão focada no fruto e nos espinhos que estão ali ao redor, foca no solo que você pode cultivar, foca nesse solo. Porque vai ser através dele, e aí sim vai poder acontecer transformações. E aí Joana foi sentindo aquele brilho, aquela satisfação nos esclarecimentos. Ela pergunta assim: Mestre, será que vale a pena eu impor os meus princípios? Ela pergunta. Às vezes a gente se pergunta isso também. Será que não é melhor? Ela coloca: agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Não vou estar fazendo um favor, né? Impor? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição? Com forças sinistras da guerra. Por que Deus não lança um raio naquele que está causando guerra? Por quê? É isso que ele está perguntando. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma. Porque Jesus e Deus, eles não querem o fim do pecador. Eles querem o fim do pecado. Então, por isso que Deus não vai exterminar os pecadores. Porque Ele quer exterminar o erro. Ele quer transformar essa vida. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus apenas com uma lágrima. Aquele que destruiu inúmeras vidas, causou inúmeras consequências para várias pessoas. Às vezes esse desperta com uma única lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Eu acho que talvez essa seja a nossa maior dificuldade, sabe? De entregar a Deus esse momento oportuno. De dizer assim, Deus, eu confio. No momento oportuno, quem sabe é tu, e não eu. Eu entrego a ti essa pessoa, esse familiar, que ainda não enxerga, que ainda retruca, que reclama, que não deixa reverberar nele aquilo que eu estou tentando passar, as tuas palavras, tua mensagem, o meu amor. Porque no final das contas, as atitudes e os sentimentos vão falar muito mais alto que as nossas palavras. Nosso exemplo dentro de casa vai falar muito mais alto. Mas é entregar realmente a Ele. Ele continua: Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Pai, esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro, como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que lhes tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Pai, filha, sê
fiel. Ser fiel. Ser fiel aos teus princípios, aquilo que você acredita. Porque quando a gente passa a acreditar verdadeiramente naquilo que a gente crê, naquilo que a gente está fazendo aqui, a gente descansa mais, a gente tem mais paciência. A gente tem mais fé em entregar a Deus esse momento oportuno que Ele diz. Porque essa sabedoria de Deus, de através de uma única lágrima despertar uma alma, é dele. Ele vai criar circunstâncias para que essas almas percebam. E aí é através desse despertar das almas que os laços também eles vão se apertando, eles vão se aproximando. Porque a gente vai compartilhando valores, compartilhando percepções e mais, compartilhando necessidades e objetivos. Porque a gente pode até ter uma relação difícil, mas se eu entendo que eu preciso respeitar meu pai e ter uma relação de harmonia com ele, eu vou trabalhar para isso. E se ele sabe também, ele também vai trabalhar para isso. E a gente vai conseguindo construir o sentimento ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, muito bonita essa parte do livro, né, do Boa Nova, porque no final das contas fala muito sobre cada um de nós. Sobre esses parentes que têm uma relação mais difícil com a gente. Esses laços familiares da carne que nos convidam a trabalhar em nós a prática do Evangelho. Porque a gente sabe a teoria, né? A gente está aqui estudando a teoria, mas a gente precisa ser provado. A gente precisa ser testado para poder botar em prática. Isso às vezes é difícil de aceitar. A gente não quer ser testado. A gente quer dizer assim, Jesus, eu já sei, já está tudo certo. Precisa mais testar, né? Bola para frente. E não pode ser assim. Às vezes a gente se perneia, a gente se chateia mesmo. Mas olha, a gente precisa parar um pouco. Mesmo que a gente se resguarde um certo momento, use do silêncio de forma respeitosa, né? Para se restabelecer e aí ir trabalhando devagarinho um pouco da gratidão. É através da gratidão que a gente vai poder evoluir para o perdão. E aí tem uma mensagem de Emmanuel, ele vai falar em cima daquele versículo que a gente leu. E ele diz assim, nenhum de nós vive para si, né? Foi Paulo que falou, carta aos Romanos. Aí Emmanuel ele faz uma mensagem sobre esse versículo. Ninguém vive para si. Capítulo 154 do Fonte Viva. Ele diz, a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. Ou seja, aquela árvore que você planta, pensando no seu fruto, no seu bem-estar, ela também vai produzir fruto para outras pessoas. A luz que você acende, ela vai clarear não só os teus caminhos, os teus pés, mas também vai iluminar o caminho daqueles que seguem ao teu lado. Ao teu lado. Assim como aquele fio de água da terra por onde passa, vai matando a sede não só tua, mas também daqueles que estão ao teu redor. As decisões boas que você toma ao longo da vida, elas vão trazer benefícios não só para você, mas também para aqueles que estão ao teu redor. Então, ninguém vive para ti, para si, assevera-nos Paulo. Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertence às outras existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, para os nossos amigos e para os nossos ideais. Mesmo aquelas pessoas que são exclusivistas, que vivem, por exemplo, para a materialidade, ele coloca para o ouro. Elas também estão vivendo para as facilidades do mundo, só que não se percebem.
elas vivem para esse ouro, só que esse ouro vai deixar elas aonde? No momento do desencarne. Às vezes até antes dele. Mas elas estão vivendo para algo. A gente sempre está nesse movimento de viver para algo e para alguém. Então, compreendendo essa realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Vigia, pois, teu mundo íntimo e faze o bem quando puderes, ainda hoje, porquanto, seguindo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Ninguém vive para si. Então é bonito a gente perceber que dentro do nosso contexto de ambiente familiar, ambiente profissional, como sociedade, a gente depende dos outros como os outros dependem de nós. Mesmo que seja de uma forma extremamente singela, mas existe. Existe. Porque todos nós estamos mergulhados no que a gente chama de fluido cósmico universal, né, que a gente aprendeu na doutrina. Tudo que a gente reverbera para o universo vai acabar reverberando para a gente. Então, que a gente possa levar para casa essa mensagem de Emmanuel, esse exemplo de força de Joana de Cusa, a força inclusive de buscar o mestre nesses momentos de dificuldade e não simplesmente espernear, teimar, reclamar, cobrar, mas antes de tudo, silenciar um pouco. Silenciar voltando para o nosso íntimo e percebendo também os nossos deveres perante nossa família do corpo, perante aqueles laços que são afetos da alma, para que a gente possa, como Emmanuel disse, ir transformando cada vez mais a nossa parentela nessa família espiritual. Então, eu agradeço cada um de vocês pela paciência, por terem escolhido estar aqui na nossa casa hoje, que é tão querida para a gente, é uma verdadeira família espiritual. A gente sempre está aqui para poder escutar através do atendimento fraterno, mas também nas nossas pessoas individuais mesmo. Quando vocês estiverem sentindo essa necessidade de desabafar, de pedir ajuda, saibam que vocês podem contar com a gente, com essa família, né, do Maria Dolores. Então, vocês possam voltar para casa com segurança e com essa mensagem no coração de vocês. Essa força e essa coragem de olhar um pouco além para essas relações familiares. Nos convidam a muito mergulhar o nosso interior e melhorar coisas que há tantos séculos a gente ainda está travando batalhas que precisam ser conquistadas. Coisa maravilhosa, não é? A gente estava refletindo enquanto Carolzinha estava falando como que é extraordinário o processo da reencarnação como uma grande oficina pedagógica da alma. Veja, nós recebemos muitas vezes no nosso íntimo, né, como mulher, que a gente gera uma vida e tem aquela alegria, aquela felicidade de amamentar, de cuidar, né, de mimar aquele serzinho. E muitas vezes a gente nem sabe quem foi esse serzinho, não é? E aí, mais adiante, quando chega ali os processos da adolescência, que muitas vezes os embates começam, mas a gente já está tão apaixonado, a gente já está tão envolvido por esse serzinho, que esses laços que não eram laços bons, laços afetivos no passado, eles começam a se quebrar. E a gente começa realmente a deixar de ser uma parentela e passa a ser uma família, né? Então, é muito importante nós termos essa consciência como espíritos. E dentro dessa caminhada, como Carolzinha tão lindamente trouxe, a gente possa valorizar cada vez mais aqueles que estão ao nosso lado, né? Porque a vida é tão rápida. Estava outro dia pensando, essa semana, eu ando meio chorosa, sabe, Carolzinha? A gente vai ficando velhinha, vai ficando mais chorosa.
eu estava lendo um livro de um paciente meu muito querido, que vai fazer 90 anos, eu lendo as coisas lindas dele, aí eu comecei a ficar tão emocionada, eu estava sentindo uma saudade antecipada, né? Porque 90 anos daqui a pouco vai. Aí eu fiquei pensando nos meus pais, né, que já estão mais. Eu disse, nossa, a gente começa a sentir umas saudades antecipadas. Não valorizemos esses que estão ao nosso lado, né? Charles Dickens tem uma frase maravilhosa num dos seus livros que ele diz: se nós amássemos mais aqueles que estão ao nosso lado, os cemitérios não estavam tão cheios de pessoas chorando nos túmulos. Então, valorizemos mais, né? Esqueçamos mais os celulares, vamos ligar mesmo para aqueles e nossos pais, né, os nossos filhos, saber como tá, saber se o dia foi bom, porque aí a gente vai fortalecendo isso que tão lindamente ela trouxe, deixando de ser parente, passando a ser família. E uma família espiritual, ela se busca. Isso é a coisa linda que o Evangelho traz. Quando nós somos famílias, nós somos redes que se estendem. Por isso que a parentela espiritual, ela não é limitada. A gente vai amando e amando, amando cada vez mais. Só para terminar, uma vez a minha filhotinha que está ali, quando eu estava grávida do meu segundo filho, aí ela muito grudadinha comigo, que dormia toda agarradinha, aí ela chegou para mim e disse assim: mãe, quando o Heitor nascer, você vai deixar de gostar de mim? Aí eu olhei para ela e fiz: filha, sabe o céu? O céu não é cheio de estrelas. O coração de mãe é desse jeito. Cabem todas as estrelas e o amor só aumenta. É desse jeito. Quando nós vamos fortalecendo os laços de amor uns com os outros, a gente vai se tornando um grande céu, cheio de estrelas. Não é? Quem mais veio a primeira vez na casa? Levantem as mãos. Tem duas menininhas lindas ali, não é? Cadê? Levanta aí a mão. É a Júlia, né? Júlia e Mari. Não, Mari já veio, né? Mari já. Júlia, seja muito bem-vinda, Júlia, à nossa casa. Esse menininho ali, Felipe, né? Seja muito bem-vindo, viu, Felipe, à nossa casa. E tivemos mais os nossos dois amigos ali, não foi? Nádia, né? Fábio. E a nossa amiga aqui, a Julie. Pronto. A gente tem para Júlia, né? A gente tem o hábito de ofertar o evangelho, tá, Júlia? A quem vem a primeira vez na casa, seja muito bem-vinda à nossa casa. E agora, no final, a gente vai ter passes, aqueles que quiserem tomar o passe, tá? Tem um monte de camisas ali da nossa ONG, Caminho do Bem, com frases lindas do evangelho, com imagens lindas de Jesus. Quem quiser adquirir, vai ajudar a gente a colocar um tijolinho lá no nosso terreno, que a gente está construindo aqui ao lado da nossa ONG, Caminho do Bem, tá? Depois, em outro momento, a gente vai falar da ONG para vocês. Vamos, então, fazer a nossa prece com a Carolzinha. À vontade, pode fechar os olhos. Imaginar o Mestre Jesus à nossa frente. Senhor, fortalece em nós, Mestre, a vontade de seguir os teus ensinamentos e de passar eles adiante. Além das palavras, mas acima de tudo através dos nossos exemplos. Que possamos ser esses instrumentos úteis à tua vontade, à tua abnegação, à tua misericórdia, à tua paciência, à tua tolerância. Possamos alimentar em nosso coração esses valores para estender, além dos nossos lares, sentimento fraterno, cuidado, de dependência, entendendo que nós somos todos uma grande família. Precisamos sim uns dos outros. Possamos passar essa semente naquelas pessoas que convivem conosco, não puderam estar aqui hoje, através do nosso cuidado, do nosso carinho, gestos do nosso dia a dia, mostrando que nos importamos com eles, de forma respeitosa, buscando a nossa harmonia.
dentro do nosso seio familiar, Senhor. E aí, o Senhor possa abençoar o lar de cada um desses seus familiares, aquelas relações mais difíceis. Amansa esses corações que muitas vezes estão revoltados pelas dores e pelas mágoas do mundo. Acabam desaguando em nós, de forma que acaba machucando também o nosso coração. Que possamos enxergar eles como esses adoecidos que estão precisando dessa tua água viva, que cura essas dores íntimas e faz com que a gente tenha força de olhar para eles com esses seres que precisam também do nosso amor. Então estende, Senhor. Estende o teu amor a cada um desses. Que possamos para as nossas casas, segurança, tranquilidade, querendo acertar um pouco mais amanhã do que acertar